Bom dia, bom sábado para você que está nos assistindo aí da sua casa, do seu telefone, do seu tablet, do seu computador, junto com sua família ou sozinho, não tem problema. O importante é que nós estamos juntos aqui para mais uma vez aprendermos e nos aprofundarmos na palavra de Deus. Um grande abraço especial para todos os desbravadores e líderes de desbravadores que estão nos assistindo no dia de hoje. Hoje é o dia do desbravador e logo mais à tarde nós teremos uma ação ali pelos desbravadores aqui da Central, um drive-thru, onde as pessoas, os desbravadores e seus familiares e outras pessoas que quiserem também podem estar trazendo alimentos ali no CCA Bom Retiro, para que esses alimentos possam ser levados para famílias mais carentes. Um grande abraço para cada um de vocês. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Jó. E hoje eu queria te dizer o seguinte: o que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos mergulhar o mais fundo que nós conseguirmos no livro de Jó. Nós vamos tentar entender um pouquinho por que Jó passou pelo sofrimento que ele passou e como que, através daquilo que ele viveu, nós podemos entender um pouquinho mais sobre os nossos sofrimentos e como que nós podemos lidar com eles. Abra a sua Bíblia no livro de Jó. E eu te faço mais um convite agora. E esse convite é o seguinte, presta bastante atenção. Eu quero que a partir de agora você possa estar plenamente desconectado de tudo quanto é tipo de distração. Pode ser? Faz um esforço aí, faça um esforço. Aquela conta que está faltando para pagar, não pensa nela, porque você não vai pagar agora mesmo. Aquela prova que você tem que fazer na semana que vem, nem adianta você pensar nela agora, porque nesse momento você vai estar conectado conosco e não com a prova, tá? Aquelas coisas que precisam ser feitas, que foram deixadas de lado na semana passada, agora você de novo deixa de lado mais um pouquinho. Sabe por quê? Se você não entrar e mergulhar com a sua imaginação junto à sua mente e o seu coração, esse vai ser mais um tempo perdido da sua vida. Então, eu prometo, não vai ser um sermão longo e eu convido você a, nesses poucos minutos que nós temos juntos aqui, você literalmente estar conectado 100% de corpo e de alma aqui no nosso estudo do livro de Jó. Pode ser? Então, vamos lá. Jó, capítulo 1. E lembre-se, eu quero que você se teletransporte ali para aquela situação. Imagine você ali nessa narrativa que nós vamos ler aqui. Havia um homem da terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Esses primeiros versos demonstram o caráter de Jó. Jó era íntegro, Jó era temente a Deus. Jó, ele de propósito desviava daquilo que iria denegrir o seu caráter, desviava-se do mal, tá? Então, o livro de Jó começa já dizendo quem ele é. Você já tem uma imagem de um homem justo, de um homem temente a Deus. Só que aí continua. Fala quantos filhos ele tinha naquela época. Filhos era sinônimo de bênçãos, tá? Sinônimo de prosperidade social. Tá? Então, já começa aqui dizendo que Jó era abençoado por Deus e era respeitado socialmente, porque ele tinha muitos filhos. Só que vai mais longe ainda, verso 3. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, e era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem, que homem? Jó, era o maior, o mais poderoso, o mais respeitado de todos os do Oriente. Você começa com uma visão de que Jó é um homem íntegro, é um homem que está perto de Deus, é um homem que procura estar fazendo as coisas de Deus, mas também você tem uma visão terrena, uma visão secular, uma visão social. Jó era o mais rico, mais socialmente falando, mais respeitado e o mais abençoado diante dos homens também, tá? Você está tendo uma visão de que Jó era o cara. Jó era o cara, tá? Continua. E imagina aqui que você está ali junto com Jó, vivendo ali na mesma vila, na mesma cidade, e esses versos estão demonstrando, te ajudando a ter uma imagem geral de Jó. Verso 4, seus filhos iam às casas uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Isso numa época em que a mulher era meio que deixada de lado, a mulher era meio rejeitada
rejeitadinha, a mulher não era valorizada. Porém, na família de Jó, a mulher era sim valorizada. E Jó, além de ser rico, além de ser respeitado, além de ser um homem temente a Deus, a família de Jó se dava bem. Olha que legal. Você quer um homem que se dá melhor nessa vida do que Jó? Ele tem tudo. Ele tem saúde, ele tem Deus, ele tem todas as riquezas que você pode imaginar, ele tem respeito e a família dele não tem brigas. Tanto é que mesmo numa época em que a mulher era rejeitada, as dele não eram. Verso 5, decorrido o turno de dias dos seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Havia relacionamento entre Jó e os seus filhos. Havia relacionamento entre Jó, os seus filhos e Deus. Levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, vai que, tendo pecado os meus filhos, blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó tinha a vida perfeita, do jeito que você queria ter a sua. Porém, será que você queria ter a vida de Jó mesmo? Se você continuar lendo, se você nunca leu o livro de Jó na vida, não conhece essa história, você fala, eu queria ser que nem Jó. Será que queria mesmo? A partir do verso 6, parece aqui que as câmeras saem do dia a dia de Jó, saem da vida social, saem da vida secular de Jó. As câmeras, os repórteres, a mídia que está te mostrando as fotos e a mídia social, o Instagram de Jó, sai ali do dia a dia e parece que ela dá um zoom alto, assim, ela dá um zoom para trás e ela começa a mostrar o que está acontecendo por trás das cortinas. A partir do verso 6, só você e eu, Jó não sabia disso, mas você e eu conseguimos entender o que estava acontecendo entre Deus e o inimigo de Deus. Num dia, verso 6, em que os filhos de Jó um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Essa ideia, esse verso aqui, de acordo com grande parte dos comentaristas, Deus, ele tinha constantes reuniões com os representantes dos outros mundos criados. Afinal de contas, você não está sozinho no universo, quase todos nós concordamos nesse ponto, e Deus com certeza tem outras criações, outros filhos em outros lugares, e aparentemente há reuniões constantes entre Deus e os representantes desses mundos. E Satanás vem como se fosse o representante da terra. Era para ser Adão. Adão recebeu a guarda desse mundo. Adão recebeu a escritura da terra. Adão recebeu de Deus a ordem, cuida da terra. Qual a palavra que eu estou procurando aqui? Cuida dos animais, lidere tudo isso aqui, organize tudo isso aqui. Adão deveria ser o líder da terra. Porém, ele passou esse posto, ele passou essa escritura da terra para as mãos do diabo. Obviamente, o diabo não tem pleno controle sobre a terra por causa da morte de Jesus Cristo. Esse é o outro assunto, mas só deixando claro que o diabo vai e se apresenta diante dessa reunião. Mais uma vez, preciso que você desligue tudo aquilo que está te atrapalhando, porque a profundidade dessa mensagem requer que você imagine tudo aquilo que nós estamos lendo e perceba o tamanho e a profundidade das emoções que isso aqui trazem. Então, perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Imagina que você está numa reunião, imagina que todos os líderes do universo estão presentes nessa reunião. Satanás, que é o único que se rebelou contra Deus e a lei de Deus e o princípio de funcionamento do universo criado por Deus, Satanás se coloca ali. Deus pergunta, e aí, de onde você está vindo? E a resposta de Satanás é, no verso 7, de rodear a terra e passear por ela. Sabe, Deus, aquela terra que no começo eu não podia ficar nela, eu só podia ficar naquela árvore do bem e do mal. Sabe aquela terra que no começo não era minha, era de Adão e Eva? Sabe aquela terra que estava nas mãos do seu filho amado, criado, Adão e Eva? Os dois, a humanidade, o começo da humanidade, estava nas mãos deles. Senhor, agora ela é minha. Aquele filho que o Senhor criou de acordo com com o seu amor e com a sua lei, ele escolheu também virar as costas para o Senhor e ele me entregou a escritura da terra. Deus,
aquela terra onde eu não podia pisar apenas na árvore do bem e do mal, agora eu passeio por ela, eu rodeio ela, eu faço o que eu quiser com ela. Deus, a terra é minha. E se você realmente se colocou, de acordo com a sua imaginação, dentro dessa cena, qual que seria a reação de Deus? Qual que seria a sua reação como talvez um representante de outro mundo? O que será que você está esperando que aconteça para ver qual vai ser a resposta de Deus? Como que Deus, o Criador de todo o universo, o Salvador da humanidade, Jesus ainda não tinha vindo nessa época do livro de Jó, mas o plano da redenção já estava formado, como que ele vai reagir a essa afronta de Satanás? Leia o verso seguinte. Perguntou o Senhor a Satanás: tá bom, mas você observou o meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. A terra pode estar na tua mão, Satanás, a terra pode ser sua, mas tem uma coisa: através do meu plano da redenção, as pessoas ainda têm uma chance de fazer uma escolha. A terra pode ser sua, você pode passear por ela o quanto você quiser, porém, o ser humano ainda tem escolha. E você viu o meu servo Jó? O meu filho, o meu amigo que tem escolha. E mesmo morando numa terra que está em parte nas tuas mãos, mesmo assim, ele ainda escolhe se desviar do mal, ser temente a mim e andar ao meu lado. A terra pode ser sua, Satanás, não tem problema. Mas as pessoas, eu comprei de volta com o meu sangue e devolvi para elas a liberdade de escolherem de quem elas querem ser. Imagina você no meio dessa reunião. E agora Satanás faz essa afronta e Deus calmamente, com toda a boa postura do universo, joga de volta para Satanás, não uma bomba, não uma resposta atravessada, mas a lógica da realidade. A terra é sua, porém as pessoas têm escolha. Jó escolheu ficar comigo. E agora? O que você faria? O que você falaria? O que você pensaria? Eu imagino todo mundo ali, todo mundo que está sentado, talvez naquela mesa enorme, olha para Satanás, pensando assim: e agora? O que você vai falar? Não tem mais o que você falar. Você foi destruído pela realidade e pela verdade. O que você vai falar? Verso 9. Então respondeu Satanás ao Senhor. Olha só, e o bicho ainda vai responder. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Na minha tradução, você vê a palavra debalde. Eu não sei qual que é a sua tradução. Algumas falam de graça. A palavra original debalde aqui, a palavra no hebraico é rinã. E rinã literalmente significa de graça. Deus, a terra está na minha mão. O ser humano tem escolha. Mas, olha só a resposta de Satanás. Mas você acha que, na boa, Deus, você acha que de verdade as pessoas temem ou seguem ou estão do seu lado de graça? Sem nada em troca? À toa? Você acha que Jó não está ganhando alguma coisa com isso? Você acha que existe realmente graça? Nessa reunião, Satanás está literalmente expondo o caráter de Deus para todo o universo, tentando mostrar para todos os seres que não caíram, e mais tarde nós também, né, através dessa história, Satanás está tentando deturpar a imagem do caráter de Deus. Deus, você realmente que existe? Você realmente acha que existe graça? E você continua lendo e você vê a explicação de Satanás, verso 10. Acaso você não cercaste com a sebe a ele, a sua casa? Será que o Senhor não o protege demais? Será que o Senhor não dá para ele tudo quanto ele quer, tudo que ele tem, toda a sua saúde, dinheiro, filhos e glória social? A obra de suas mãos o abençoaste e os seus bens se multiplicam na terra. Estende, verso 11, estende Deus. Olha o diabo falando para Deus o que fazer. Olha que audácia. Estende, porém, a sua mão e toca-lhe em tudo quanto tem. E o Senhor não vai ver. E vocês todos que estão aqui assistindo também não vão ver. Como Jó não vai blasfemar contra ti na sua face, na sua cara, Deus. Jó vai virar a cara para você quando você colocar a mão nele e tirar aquilo que ele tem. Jó está te comprando, Deus, e só você não está vendo isso. O universo inteiro está aqui assistindo toda essa cena, mas ninguém percebe que Jó está fazendo um sistema de barganha com Deus. Você me dá o que eu quero, você me dá as bênçãos, você me dá a glória, você me dá o dinheiro, você me dá a família.
Você me dá honra social, Deus. E eu fico aqui fazendo de conta que eu sou um bom cristão, que eu sou um bom temente, que eu sou um bom seguidor de Jeová. Deus, diabo falando, toca nele, tira com tudo quanto ele tem. E vai ver como ele não vira o rosto e blasfema na sua face. Verso 12. Eu aceito esse desafio. Não é Jó que está em teste aqui, é Deus que está à prova. E Deus se permite ser colocado à prova para que os seres humanos participem e sejam parte ativa do plano da redenção, de demonstração do caráter de Deus para todo o universo e a demonstração do caráter do diabo para todo o universo também. Eu aceito o seu desafio, Satanás, não tem problema. Você está duvidando as pessoas, você está colocando as pessoas, você está colocando as minhas criaturas em dúvida com relação ao meu caráter? Tudo bem. Disse ao Senhor, eis que tudo quanto ele tem está no teu poder, diabo. Não sou eu que vou tirar de Jó aquilo que ele tem. Eu vou fazer diferente. Para a gente deixar um pouquinho mais claro e para você entrar no desafio também. Eu vou fazer diferente. Eu não tiro as coisas do ser humano. Eu não coloco doença, eu não coloco problema. Não é a minha mão que traz problema para a vida de Jó. Mas vamos fazer o seguinte, já que você está me acusando disso aí, vamos fazer diferente. Tudo que ele tem está nas tuas mãos. Demonstre para o universo aquilo que você vai fazer quando você tem o poder sobre o ser humano. Demonstre para o universo quem você é e como você cuida das pessoas que estão nas suas mãos. A vida dele não. A vida dele continua comigo. Você não tem o direito de tocar na vida dele. Mas vamos colocar na mesa as cartas certas. Demonstre para o universo quem você é. Você conhece o resto da história? Nós não vamos ler todos os textos. A partir do verso 13 até o verso 19... Jó perde tudo que ele tinha. Tudo. É de uma forma até irônica, uma coisa atrás da outra, um problema atrás do outro. Talvez você já viveu algo assim. Talvez você já viveu, claro, que não como Jó, não na mesma nível de Jó, mas talvez a sua vida já tenha tido alguma sequência de problemas da mesma forma que Jó teve. Chega uma hora que você perde dinheiro, de repente você perde a família, daí você perde as propriedades, daí você perde o respeito e por fim você perde a saúde. A diferença é o que você vai fazer quando isso acontecer com você. Vamos ver o que Jó fez quando isso aconteceu com ele. Capítulo 1 ainda, verso 21. Jó disse, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Jó não entendeu que não foi Deus que tomou. Na visão de Jó, ainda talvez Deus tenha tirado, não tem problema. Mas, vírgula, bendito seja o nome do Senhor. Verso 22, em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amigo, quando tudo aconteceu de errado na vida de Jó, depois ainda tem mais uma batelada de coisas que vão dar errado ali na vida de Jó. Aí ele perde a saúde e está à beira do precipício a ponto de pedir a morte. Mas mesmo que Jó não esteja feliz, não esteja entendendo, não esteja contente, Jó nunca atribui a Deus a culpa. Sabe, hoje é muito fácil, muito normal, e eu ouço isso quase que semanalmente. As pessoas dizendo o seguinte, se Deus é Deus, por que fulano está sofrendo, eu estou sofrendo, por que Deus não resolve? Por que Deus, se ele é tão bom mesmo, como ele se diz ser, por que ele não faz A, B e C? E muitas vezes, da mesma forma que o diabo, nós queremos atribuir a Deus as funções que ele deveria, de acordo com a minha mente, estar realizando. E nós, muitas vezes, nos afastamos de Deus, porque nós julgamos que Deus deveria ter feito aquilo que ele não está fazendo, que Deus deveria ter agido de uma forma diferente como a que ele agiu. Amigos, quando você olha a profundidade da história de Jó, você vê que o foco não era Jó, o foco era o caráter de Deus sendo colocado à prova diante de todo o universo. Mas nós, com uma visão curta e superficial, olhamos aquilo que nós temos ou não temos, aquilo que nós ganhamos ou não ganhamos, e julgamos a Deus. Quando, na verdade, Deus está olhando o todo, não só
dessa terra, mas do universo, não só desse tempo, mas passado, presente e futuro. E Jó não entende nada, está chateado, não gostou da situação, mas ele continua ao lado de Deus, pedindo para Deus respostas, mas nunca virando o rosto ou culpando a Deus por aquilo que está acontecendo na vida dele. Amigos, eu já bati muitas vezes nessa tecla e volto nela mais uma vez, porque eu vejo que isso é um dos principais problemas que nós cristãos temos. Nós temos a tendência de viver como se Deus estivesse subjugado aquilo que eu quero, aquilo que eu peço e aquilo que eu creio que eu devo receber. E quantas vezes toda a nossa vida espiritual é baseado em Deus, o que o Senhor vai me dar se eu fizer isso aqui certo? Deus, o que o Senhor vai me dar se eu fizer aquilo certo? Se eu sofrer o suficiente, ó Deus, o que o Senhor vai me dar em troca? Por eu ter largado isso, largado aquilo, por eu ter aberto mão disso, aberto mão daquilo outro, o que o Senhor vai me dar para me compensar por aquilo que eu estou fazendo por você? Grande parte dos cristãos ainda lidam com Deus como se fosse uma moeda de troca. Ou seja, eles ainda estão vivendo aquilo que o diabo dizia, por acaso, teme a Deus. O homem teme a Deus de graça, ou sem nada, ou por Rinã, ou literalmente, sem motivo. Não existe. Deus, a graça não existe. Deus, aquilo que o Senhor diz aí que amor e colocar o próximo em primeiro lugar, não existe. Só existe troca. Você me dá isso e eu te dou aquilo. É essa a acusação do diabo. E é ali que Deus se coloca à prova. E quando Jó perde tudo, você vê que a partir do capítulo 2, final do capítulo 2, os amigos de Jó, tementes ao mesmo Deus, vêm fazer uma visita para ele. Sabe quando você está mal, quando você está na pior, quando você tem algum problema, quando você está doente, os seus amigos vêm te fazer uma visita? É confortante, né? E os amigos de Jó vêm fazer uma visita para ele. Verso 12 do capítulo 2. Levantando eles, os amigos de Jó, de longe os olhos, não reconhecendo, ergueram a voz e choraram, cada um rasgando seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Era a forma de demonstrar angústia, de demonstrar tristeza. Verso 13, e sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Nós temos a tendência de achar que quando você vai visitar alguém, quando eu vou visitar alguém, eu preciso resolver o problema daquela pessoa. Principalmente nós, os homens, temos esse problema ainda maior. A gente vê a nossa esposa, a nossa namorada, a nossa filha chorando, e aí você fala, puxa, eu preciso resolver, eu preciso ajudar. E você fica, enquanto a pessoa está contando para você um problema, você já está bolando. O que você vai falar? Qual vai ser a solução? Não, mas se ela fizer isso, aí resolve. Não, mas ela errou porque ela não fez aquilo outro. E você vai construindo aquele sistema de soluções na sua cabeça para você vomitar tudo na outra pessoa e mostrar para ela que ela está vivendo aquele sofrimento porque ela não fez o certo. E muitas vezes, os amigos de Jó estão demonstrando a verdadeira sabedoria. Às vezes, a pessoa enlutada apenas gostaria do conforto da sua presença e não de uma lista de coisas que ela fez errada, que piora ainda mais o senso de culpa que ela já está sentindo. Não estou dizendo que Jó estava sentindo senso de culpa, mas muitas vezes, simplesmente chegar perto e ficar quietinho junto com a pessoa, um abraço, uma lágrima, já é o suficiente. E você percebe isso porque quando os amigos de Jó abrem a boca, aí a coisa vai por água abaixo. Porque quando eles abrem a boca, e é o que nós vemos no restante quase do livro de Jó inteiro, os discursos dos amigos de Jó, quando eles abrem a boca, eles estão trazendo, buscando, tentando trazer soluções para o problema de Jó. E a linha de raciocínio dos 4 amigos de Jó ali é: Jó, você está passando por isso porque você tem algum pecado horroroso escondido. Se arrependa do seu pecado e tudo vai ficar bem. Se arrependa do seu pecado e Deus vai devolver aquilo que um dia você teve. Porque se não vai pelo amor, vai pela dor. Porque Deus está fazendo isso porque Ele te ama. Deus está castigando você porque Ele te ama. Amigos,
A visão que os amigos de Jó têm de Deus é uma visão completamente errada. E Jó, na constância desses discursos, dessas conversas e desses conselhos dos amigos de Jó, ele responde o tempo inteiro: eu não sei por que eu estou sofrendo isso, mas eu entendo que Deus não age dessa forma na vida das pessoas. Eu entendo que Deus não está me castigando por alguma coisa que eu fiz. Eu sou pecador, é claro, e nunca serei perfeito antes de chegar ao céu. Eu entendo isso, mas eu também entendo que Deus não funciona da forma que vocês estão falando. Amigos, os amigos de Jó, eles não eram pagãos, eles não eram adoradores de outros deuses, eles não eram adoradores daqueles deuses da antiguidade que você oferece filhos e oferece a sua colheita, as primícias da colheita para que eles pudessem receber alguma coisa. Não, eles eram adoradores do mesmo Deus de Jó, porém com um problema: eles não entendiam ao Deus de Jó. Ontem à noite, toda sexta-feira nós temos um grupo de jovens que se reúnem ali, agora na pandemia, né, via Zoom, via computador e telefone e tal, e ali nós discutimos alguns assuntos. E foi bem interessante, esse sermão já estava pronto aqui há um tempo para ser usado hoje, para ser pregado hoje, e nesse grupo de ontem, o tema que eles mesmos trouxeram foi idolatria. É interessante que você imagina, né, o porquê que Deus não gosta e não aceita e não tolera a idolatria. Se eu for olhar da forma mais simples e simplificada e simplista possível, é porque Deus é um Deus, né, egocêntrico. Então, se eu vou adorar outros deuses, então ele vai ficar com ciúmes. Mas esse é apenas o primeiro nível que pode ser usado para explicar uma criança que não entende ainda o caráter de Deus, com um cérebro bem desenvolvido, ou mesmo a criança espiritual. Mas quando você começa a crescer no entendimento daquilo que Deus é, você percebe que Deus não tolera a idolatria, não é por causa dele, mas por causa de você e de mim. Se eu gasto tempo, energia, dinheiro, foco, adorando algo que não existe, ou adorando algo que é menor do que Deus, ou adorando algo que é até menor do que eu, pela causa e consequência, eu me tornarei cada vez mais semelhante àquilo que eu gasto tempo, àquilo que eu contemplo. Quanto mais eu adoro ídolos que não são Deus, mais parecido com aqueles ídolos eu me torno. E algumas pessoas, no passado, adoravam pedaços de pedra, pedaços de pau. E como é que você vai se tornar mais parecido com aquele pedaço de pedra, pedaço de pau? E a história daqueles deuses inventados, aqueles deuses pagãos, eram deuses egoístas, deuses que usavam da força para conseguir aquilo que eles tinham. E quando as pessoas adoravam e ouviam histórias sobre esses deuses inventados, elas se tornavam cada vez mais parecidas com aquelas histórias mirabolantes, onde a força é a que faz mais, que fala mais alto na minha vida, é o egoísmo, é a inveja. E naquelas histórias pagãs você tem vários e vários livros sobre as religiões pagãs e como que eram as mitologias daqueles deuses. E um pegava a mulher do outro, o outro matava o filho do outro, o outro tinha inveja do outro e o outro usava força para matar o outro. E quando você vê as nações da antiguidade adorando esse tipo de imagem, esse tipo de história, eles se tornavam cada vez mais parecidos com aquelas histórias. E é por isso que o egoísmo, muitas vezes é por isso que o egoísmo e a matança e a destruição imperava. Porque eles criaram e inventaram deuses que eram mais parecidos com eles. E aí eles adoravam aqueles deuses que na verdade era simplesmente o reflexo das emoções humanas e pecaminosas que nós temos. E quando Deus fala, eu não aceito idolatria, eu quero que você gaste tempo comigo, eu quero que você contemple a mim, é porque quanto mais eu contemplo a Deus e o seu caráter, mais parecido com esse Deus eu me torno. E esse Deus que é maior, mais poderoso e mais perfeito, obviamente, de qualquer outra coisa que está aqui na terra, então eu continuamente, até o último dia da minha vida e pela eternidade, eu estarei em crescimento. Por quê? Porque eu nunca vou alcançar a estatura de Deus. Então eu sempre terei alguma coisa, eu sempre terei um pouco mais, eu sempre terei um pouco mais de lugar para continuar crescendo, mesmo por toda a eternidade.
Em alguns lugares, até hoje, na época de hoje, em alguns lugares do mundo, as pessoas ainda adoram animais. Existem lugares onde eles adoram vaca ou adoram ratos. E a pergunta é, se o meu alvo é me tornar cada vez mais parecido com aquela vaca ou aquele rato, a pergunta é, como que eu vou crescer e desenvolver o meu caráter nessa vida? E naquela época, se você pegar todas as histórias, claro, todas não dá, mas se você pegar muitas das histórias que nós temos relatos de como funcionavam as religiões pagãs daquela época, você enxerga que vários daqueles deuses inventados, claro, pelo ser humano, vários daqueles deuses, eles criaram, na mitologia deles, eles criaram um ser humano para que o ser humano pudesse servi-lo. Eles criam o ser humano para que, porque em algumas mitologias os deuses estavam entediados, então eles criam os seres humanos para que eles possam brincar assistindo o ser. É como se a gente fosse um videogame para os deuses. É como se nós fôssemos escravos dos deuses. E é por isso que naquela época muitas pessoas traziam oferendas, muitas vezes traziam seus próprios filhos, porque eles acreditavam que se eles pudessem oferecer algo grande o suficiente para aquele Deus, para aquele ídolo daria o suficiente para que ele continuasse vivendo. Ou seja, era uma mentalidade de troca eterna, um cansaço que nunca termina. Você nunca vai conseguir satisfazer esse Deus que criou você para entretenimento dele. Você nunca vai conseguir satisfazer esse Deus que criou você para servi-lo. E o problema é que mesmo quando os amigos de Jó não faziam parte das religiões pagãs, eles haviam absorvido, consumido tanto da cultura pagã, que eles trazem aquela ideia do paganismo, aquela cultura, aquele sistema de funcionamento com a visão do paganismo, eles trazem tudo aquilo e aplicam na religião que eles tinham, olhando para o Deus verdadeiro, mas pintando ele como se fosse um ídolo pagão. Eles dizem que adoram um Deus verdadeiro, dizem que adoram o mesmo Deus de Jó, porém, eles olham para esse Deus e teletransportam toda a cultura pagã e colam em cima dessa imagem de Deus que eles tinham. Ou seja, eles eram pagãos disfarçados de cristãos. É por isso que quando eles vêm confortar a Jó, eles trazem toda essa cultura e dizem: Jó, você está onde você está hoje porque você não está dando aquilo que Deus mandou você dar. Você não está fazendo o sacrifício grande o suficiente. Você não está se livrando de algum pecado. Você não está trocando com a moeda certa, pagando do mesmo jeito que Deus gostaria que você pagasse. Hoje em dia falamos que não existe idolatria mais. Hoje em dia falamos que não temos mais ídolos de pau, pedra, ouro, seja lá o que for. E aí passamos para aquele outro estágio onde falamos que idolatria pode ser eu adorar, eu gostar demais de um esportista ou de um cantor, ou de, enfim. Se você pega a mesma lógica e coloca dentro desse outro estilo, eu queria pegar agora e usar uma coisa boa. No grupo de jovens de ontem, um deles já havia me contado várias vezes a história de como que ele começou a fazer parte desse grupo de jovens. Era antes de eu ter chegado nessa igreja aqui. E ele fala que no começo ele simplesmente foi convidado por um amigo para fazer parte de um acampamento de carnaval. Ele foi. Só que nesse acampamento de carnaval, ele foi bombardeado com amizades, com histórias, com coisas boas. Então ele se expôs, ele recebeu conteúdo de um lado. E ele, por causa daqueles amigos, ele começou a frequentar alguns grupos e alguns cultos e algumas festas das pessoas da igreja. Mais uma vez, não estou falando igreja como prédio e nem como instituição. Eu estou falando que o foco principal daqueles amigos estavam voltados mais para as coisas do céu do que para as coisas da terra. E ele foi gastando cada vez mais tempo com esses amigos, que gastavam mais tempo com as coisas do céu do que com as coisas da terra, e automaticamente ele foi aprendendo a gostar dessas coisas também. Não sei se você já teve a oportunidade de sair de um país e ir para outro, e no começo você não entende nada do que eles estão falando, mas com o tempo você começa a entender um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco.
E às vezes você termina o dia com dor de cabeça de tanto que você ouviu outra língua que não é a tua. E às vezes dá até um conforto você voltar e conversar com as pessoas da sua própria língua. Mas conforme o tempo vai passando e quanto mais exposição você se dá nesse outro país, nessa outra língua, mais você se sente confortável com aquela língua. Até que chega um dia que ela se torna algo fluido, normal, natural para você. E esse jovem, ele estava me contando essa história e ele foi falando que foi meio que natural. As coisas começaram a acontecer na vida dele e cada vez ele tinha mais amigos que gostavam das coisas do céu e de repente ele começou a se envolver com a liderança desses jovens, desses grupos de jovens, e cada vez ele estava envolvido em mais coisas, em mais coisas, em mais coisas. E aí foi quase que inevitável. Ele arrumou um emprego dentro daquele grupo de amigos. E todas, eu não vou dizer todas, mas grande parte dessas pessoas que o rodeiam tem um foco. E o foco é crescer em Cristo, até alcançar a eternidade ao lado do nosso Salvador. E isso se tornou a língua natural dele. Ele não precisou trocar nada com ninguém, ele não precisou pagar nada para ninguém. Simplesmente ele se expôs. A idolatria não é exatamente você gostar de um cantor ou um esportista específico. Idolatria é quando você gasta a maior parte do tempo da sua vida expondo a sua mente e o seu coração a coisas que não são desse mundo. É interessante que João 14 diz que Jesus diz que tudo aquilo que nós pedíssemos nos seria dado. Mas quando você vai para Tiago 4, é dito que nós pedimos ou nós oramos, mas nós não recebemos aquilo que nós pedimos, porque nós pedimos mal. Jesus não havia dito que tudo que pedíssemos seria nos dado? E por que o livro de Tiago, no capítulo 4, que não é assim? Nós não recebemos porque nós pedimos mal. Porque nós pedimos para gastar com as nossas coisas e os nossos sonhos podres, que estão mais envolvidos com a nossa idolatria do que com o nosso foco e missão de ir para o céu. É como se eu estivesse falando assim: Deus, eu estou fazendo uma oração aqui, Deus, por favor, me dê mais, no caso de Jó, me dê mais animais, me dê mais dinheiro, me dê mais respeito. No seu caso, talvez, Pai, eu preciso de mais coisas, eu preciso de um aumento de salário, eu preciso de mais saúde. Muitas vezes as nossas orações são apenas baseadas naquilo que eu preciso, porque o meu foco está 99% aqui nas coisas dessa vida. E é como se Deus estivesse falando assim: amigo, filho, querido, eu quero te dar tudo isso. O problema é que você ainda está me tratando como um ídolo pagão. Você ainda está cumprindo ordens para que eu te dê coisas e você gaste as bênçãos que eu te der, saúde, tempo de vida, recursos financeiros, nas suas coisas, nos seus sonhos mundanos, curtos e pequenos que vão terminar daqui a alguns anos. Eu tenho um sonho para você. Não é isso que vai te trazer paz, não é isso que vai te trazer alegria. Eu tenho um sonho para você, e quando você começar a contemplar a mim e a começar a se encantar e gostar e se acostumar com as coisas eternas, a sua linguagem vai começar a ser mais de acordo com as coisas eternas. A sua vida vai estar focando mais para as coisas eternas do que com as coisas aqui desse século. E então a sua oração vai mudar. O John Knox tem uma oração muito famosa. Ele fala assim: Deus, dá-me a Escócia, senão eu morro. John Knox era um grande pregador, e quando você lê a história de John Knox não faz orações ou não faz pedidos para Deus. Para ele, os seus pedidos são para a missão e o plano de Deus. Dá-me a Escócia, me ensina como pregar para a Escócia. Ele era escocês, o foco dele era pregar para as pessoas do seu país. E ele fala: Deus, dá-me esse povo, me ensina o que eu posso falar, o como que eu posso alcançar eles, o como que eu posso chegar no coração deles e mostrar o plano da redenção. Deus, a minha oração é para que eu possa demonstrar o seu caráter para os meus amigos, para o meu povo, para a minha cultura, de uma forma mais clara. O que eu posso fazer, Deus? Poxa, John, mas você não quer um carro novo? Você não quer uma casa nova? Você não quer alguma coisa, mais dinheiro na sua conta? Paulo pedia
Deus, como que eu posso fazer para pregar em Atenas agora? Como que eu posso fazer para pregar para os Efésios? Como que eu posso fazer para pregar para os Coríntios? Paulo girava a vida dele, a mente dele, em torno de formas e de estratégias de como que ele podia alcançar mais uma pessoa. Só mais um, Deus. Pelo menos só mais um. Quais são as suas orações? Como que você tem gasto a sua energia, o seu tempo, os seus recursos? Como você tem gasto as suas horas de oração? É pedindo para Deus restituir os bens materiais que talvez você perdeu ou ainda não teve? Ou é perguntando para Deus, o que mais o Senhor quer que eu faça? Como mais eu posso alcançar as pessoas que estão ao meu redor? Deus, dá-me a Escócia, senão eu morro. Quem sabe Deus, dá-me Curitiba, senão eu morro. Deus, você está assistindo da sua cidade. Deus, dá-me São Paulo, dá-me Rio de Janeiro. Deus, qual que era aquela cidade que foi falado aqui, que eu esqueci o nome já também? Foi falado uma cidade diferente aqui. Fugiu agora, né? Dá-me essa cidade, dá-me os meus amigos, dá-me a minha empresa, dá-me a minha escola. O que eu posso fazer? E quando você começa a focar nesse tipo de pergunta, o foco do eu vai morrendo. Não é que você precisa perder a identidade de quem você é, mas, na verdade, a sua identidade se torna mais em harmonia com a identidade que Deus quer que você alcance, que Deus quer que você conheça. Deus sabe quem você é. O problema é que eu e você esquecemos quem nós somos e criamos uma identidade que tem mais a ver com os ídolos desse mundo, com as coisas desse mundo, que acabam, que terminam. E quando esse mundo terminar, se a minha identidade estiver plantada nesse mundo, amigos, automaticamente a consequência natural de uma identidade plantada nesse século é que ela vai terminar da mesma forma que esse mundo vai terminar. E quando Deus pede para você adorá-lo e contemplar e gastar tempo com Ele, não é porque Ele precisa disso. É porque Ele quer que você alcance, entenda e descubra quem você é, mesmo desde antes do seu nascimento, quem Ele criou você para ser mesmo antes do seu nascimento. Para que quando esse mundo termine, quando esse século termine, você continue sendo quem você é, porque a sua identidade está plantada na eternidade. A sua identidade está plantada na eternidade. No final da vida de Jó, antes do final, tem um verso interessante. Jó capítulo 19, verso 25. A resposta de Jó mostra quem Jó realmente era. A resposta de Jó demonstra a imagem, a visão que Jó tinha de Deus. A resposta de Jó para os seus amigos e para o universo, inclusive para Satanás, demonstra quem Jó era. Capítulo 19, verso 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre essa terra. Depois, revestido esse meu corpo da minha pele e em minha carne, eu verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, não outros. De saudade me desfalece o coração. Amigos, quantos eus e meus você encontra aqui? Quantos pronomes possessivos você encontra aqui? Quantas vezes Jó quer afirmar que ele conhece a Deus? Porque ele andou com Deus e não porque outros contaram para ele ou outros mandaram ele obedecer ou outros disseram para ele fazer. Nós temos a tendência de querer ensinar todo mundo o que eles devem fazer. Nós temos a tendência de chegar para as pessoas e dizer: se você fizer isso, se você fizer aquilo, tudo vai ficar bem. E Jó está dizendo: não, eu sei quem eu sou, eu sei qual é a minha missão e eu conheço o meu Deus. Porque eu, não outro, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu sei disso, não porque me contaram, mas porque eu descobri, eu sei, eu tenho relacionamento com Deus. Depois revestido esse meu corpo, a minha pele, a minha carne, eu verei a Deus com os meus próprios olhos. Eu não estou acreditando em outro que viu e me contou. Eu sei, porque eu conheço a Deus. A vida de Jó, ela está baseada num relacionamento íntimo com Deus. E não simplesmente no que os outros contaram, ou numa cultura que o influenciou. No final do livro de Jó, você vê uma coisa muito engraçada acontecendo. O último capítulo
do livro de Jó, capítulo 42, no verso 7. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor também disse... o Senhor disse também a Elifaz, o Tamita. Olha o que Deus fala. A minha ira se acendeu contra ti e contra os seus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Deus está falando para os 4 amigos de Jó. Vou usar a palavra aqui que não existia na época, tá? Mas todo o cristianismo que vocês estão vivendo, tudo aquilo que vocês estão demonstrando é paganismo. Porque vocês não falaram de mim aquilo que era reto, aquilo que era certo. Vocês deram voltas e voltas e voltas, mas nunca chegaram ao ponto. Quando os deuses da antiguidade criavam o ser humano, é para eles serem servidos. Mas quando Deus cria o ser humano, é para Deus amar o ser humano. É Deus que vem e morre no lugar do ser humano, para que o ser humano possa ter uma escolha e a liberdade de viver novamente. E vocês destruíram essa imagem, ou tentaram destruir essa imagem. Vocês estavam trabalhando para o diabo, enquanto Jó estava defendendo o meu caráter diante do universo, mesmo sem saber o que ele estava fazendo. Verso 8. O meu servo Jó orará por vocês, porque dele aceitarei a intercessão, para que não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Amigo, como que é a sua vida? Como que a sua vida demonstra o caráter de Deus? Talvez você não saiba quem está te assistindo. Talvez você não saiba quem está te olhando. Talvez você não tenha noção do quanto as pessoas estão aprendendo através da sua vida. E Deus está dizendo, demonstre quem eu sou. Um Deus que ama você, um Deus que acredita na graça. Para terminar, eu queria te convidar a imaginar a coisa mais simples e comum que existe na nossa vida. Imagina uma família. Se você é pai, imagina os seus filhos. Se você é filho, imagina o seu pai. Imagina uma família mais perto da família ideal. Quando o pai ele volta para casa no fim de um dia de trabalho cansativo, numa família saudável, esse pai talvez está trazendo alguma comida, talvez passou no supermercado, está trazendo coisas para os filhos comerem, está trazendo talvez uma janta, talvez um café da manhã, e quando ele chega em casa, os filhos correm e pulam no pescoço desse pai e o abraçam. Eu te faço uma pergunta, e uma pergunta louca, uma pergunta absurda. Será que os filhos pulam no pescoço do pai porque os filhos estão pensando, se eu mostrar para o meu pai carinho, ele me dá mais comida. Se eu pular melhor no pescoço dele, a sobremesa vai ser mais gostosa. Se amanhã eu pular 2 vezes, ele vai trazer mais comida. Mas se eu não pular, talvez o meu pai deixe eu morrer de fome. Isso é absurdo. Mas é assim que muitas vezes nós, os cristãos, olhamos para Deus, o nosso Pai, como se Ele estivesse nos dando as bênçãos conforme nós estamos dando a obediência de volta. Mas quando o filho pula no pescoço do pai, ele tem uma certeza, e essa certeza está embutida quase que no subconsciente. É óbvio que o meu pai me ama e é óbvio que eu vou ter comida no meu prato. Isso não passa de coisas diferentes disso, não passa pela cabeça de uma família saudável, gente. Mais uma vez, temos muitos problemas no país e no mundo, problemas de fome, problemas de falta de afeição, mas estou dizendo uma família saudável. O filho sabe que ele é amado e ele não mostra carinho pro pai, ele não trouxe aquele desenho feito com giz de cera, às vezes na parede, né? Ele não traz aquilo pro pai simplesmente para comprar o amor do pai. Da mesma forma, o pai não está trazendo uma sobremesa diferente, um brinquedinho, um negocinho pro filho, para que ele possa ganhar o carinho do filho. Isso é feito através da graça. O filho ama de graça. O pai ama de graça. E aquilo que o pai faz pelo filho, de alimentar o filho, isso está embutido, isso é natural. E por mais que o filho seja rebelde, o pai nunca vai deixar de trazer aquilo que ele gostaria de trazer e oferecer para o filho. Amigo, Deus te ama. Deus é pai. E Ele te ama do jeito que você é. Ele te ama do jeito que você está, com aquilo que você faz ou deixa de fazer, com aquilo que você é ou deixa de ser, com aquilo que você conquistou ou deixa de conquistar. Ele te ama igual. Ele te ama do mesmo jeito porque Ele é pai. E é por isso que a Bíblia fala que a chuva cai sobre ímpios e justos e o sol nasce sobre ímpios e justos, porque Deus é pai e Ele te ama de graça.
questão não é aquilo que você vai fazer porque ele fez isso. A questão é, será que você gostaria de participar dessa graça? E amar a Deus também de graça, independentemente se hoje ele te dá aquela bênção que você gostaria ou não. Porque no fundo você sabe que ele é Pai e ele está fazendo de tudo que é necessário para que você tenha vida eterna e continue nesse relacionamento com ele por toda a eternidade. Será que você está disposto a amar a Deus de graça, assim como Jó amou de graça? No final das contas, você sabe que era um teste do caráter de Deus. Jó talvez nunca tenha descoberto aquilo, mas Jó amou de graça. Temos a mania de falar muito da graça de Deus, mas eu te pergunto sobre a sua graça. Você é capaz de amar a Deus com ou sem as bênçãos, com ou sem o espinho da carne, com ou sem tudo aquilo que você gostaria de ter aqui nessa terra, porque a sua visão alcança até onde você consegue enxergar, mas a visão de Deus alcança toda a eternidade. Você é capaz de confiar nele, ter a certeza que um pai que deu a vida do seu filho para que você pudesse ter a oportunidade de escolha, esse pai vai fazer de tudo que está nas suas mãos para que você o conheça mais e consiga aprender a língua do céu e consiga aprender a gostar das coisas do céu, para que aos poucos, como aquele jovem que me contou a história dele, aos poucos a sua identidade esteja plantada na eternidade. Se você está disposto a amar esse Deus de graça, assim como ele te amou de graça, se você está a fim de dar o abraço nesse pai que vem conversar com você todos os dias, trazendo para você aquilo que ele sonhou para você, ou não, porque alguma coisa aconteceu e você não sabe o que é, mas você continua confiando que ele te ama. É possível. Você é capaz de amar de graça. Parar de julgar a Deus, parar de esperar de Deus, parar de culpar a Deus pelas consequências do diabo estar morando nessa mesma terra que nós estamos morando. Você é capaz de deixar de julgar a Deus pelas coisas que aconteceram na sua vida, que foram a mão do inimigo e nunca a mão de Deus. Você é capaz de amar a Deus de graça, mesmo com espinho na carne? De amar a Deus mesmo quando você perde tudo que você tem? Eu já vi vários sermões de Jó e muitas vezes o foco é em tudo aquilo que Jó ganhou no final. Não, esse não é o foco. O foco é aonde está plantada a sua identidade, a sua confiança. O que faz a maior diferença para você? Você saber e você ter a certeza que no final os seus olhos verão esse Deus? Ou você ganhar alguma coisinha a mais aqui, algum brinquedo a mais aqui nessa terra, algum dinheiro a mais aqui nessa terra? Essa é a diferença para a pergunta: onde está plantada a minha identidade? E quando a sua identidade estiver plantada na eternidade, quando Jesus voltar, é lá que você vai estar. Não porque a eternidade é um prêmio ou um brinde porque você fez as coisas certas e trocou com Deus coisas certas na terra pela eternidade. Não, nunca. Mas simplesmente porque você se acostumou, gostou e aprendeu a viver ao lado de um Deus que é eterno. E se é do lado dele, se é na mão dele que você está segurando, a consequência natural é você continuar caminhando com ele rumo à eternidade. Que Deus te abençoe com sabedoria, não apenas para viver a sua vida, mas para viver a missão que Deus planejou para você viver aqui na terra. Amém. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre
morre. Mas não o adoro pelo que ele faz, nem mesmo por bens materiais. Eu o adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e a Ele a glória. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele a Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e Adoração é quando eu dou glória, honra, eu gasto tempo, eu coloco meu foco, eu quero aprender sobre Deus. E quanto mais eu o contemplo, mais semelhante a Ele eu me torno. E quanto mais semelhante a Ele eu me torno, mais eu encontro a identidade que Ele tinha para mim desde antes do meu nascimento. Isso é adoração.
Sabe por que eu não posso culpar a Deus? Sabe por que eu não posso julgar a Deus? Porque Deus é Pai. E Pai não se julga, Pai não se culpa. Pai se ama e se confia. E é esse o Pai que Deus quer ser para você. Talvez a sua experiência aqui nessa terra tenha sido um pouco conturbada, mas Deus é o Pai que você sempre quis e que você sempre teve. Você sempre quis ter e você sempre teve. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Porque eu não sei exatamente o porquê das coisas que estão acontecendo comigo aqui nessa terra, mas de uma coisa eu tenho certeza. Ele sabe o que Ele está fazendo. E Pai não se julga, Pai se ama. E vou te dizer mais uma coisa. Jesus veio aqui nessa terra e disse: eu não vim para julgar, eu vim para morrer por você e te dar a oportunidade de escolher, me contemplar, me adorar e aprender quem eu sou e plantar a sua identidade na eternidade. Senhor nosso Deus, me perdoe pelas vezes em que eu julguei, pelas vezes em que eu culpei. Me perdoe pelas vezes em que eu não amei. Talvez porque coloquei um estilo, uma visão, uma realidade diferente daquela que deveria ter colocado. E andei por aí dizendo para as pessoas o que elas deveriam fazer e quem elas deveriam ser. Andei por aí dizendo que elas teriam que pensar como eu, agir como eu, se vestirem como eu. Me perdoe, Pai. Porque o Senhor nunca fez isso. O Senhor simplesmente me amou e me convidou para te contemplar e aprender de ti. Se vale mais a pena segurar na sua mão ou na mão do diabo. Muito obrigado, Pai. Porque o Senhor simplesmente me amou, me mestrou. Me perdoe por demorar tanto para ter escolhido voltar para os seus braços. Me perdoe por demorar tanto e continuar julgando todo mundo, mesmo quando eu não era julgado, julgando todo mundo que estava à minha volta e culpando a Deus, enquanto eu era apenas amado por ti. Me ensina a entender quem eu sou e a plantar a minha identidade na sua eternidade, para que juntos possamos nos conhecer para sempre.